Olá, queridos alunos, tudo bem? Estou eu aqui de volta, mais um encontro de Direito Empresarial, mais um momento de preparação para o teu exame de ordem. A gente entra novamente no tema SA parte 2, né? Se a Sociedade Limitada foi uma trilogia, aqui não, serão 4 capítulos. Parece aquelas minisséries, né, daquela Rede Globo que tem lá no começo de ano, 4 capítulos de SA. A gente falou no bloco passado sobre classificação das SAs, falamos um pouquinho de acionista, um pouquinho de ação, um pouquinho de debênture, e agora a gente vai falar de mais 2 valores mobiliários na sequência. Eu disse para você que valores mobiliários, né, exemplos, nós temos as ações, as debêntures, são valores mobiliários, são aqueles títulos, aqueles documentos emitidos pela SA, normalmente para angariar capital. As ações não, as ações servem para demonstrar, para dividir, para repartir esse capital social. Tá? Mas vamos falar de mais um valor mobiliário, e ele é muito interessante que você tenha assistido a aula de SA parte 1, porque a gente viu na SA parte 1 que as debêntures garantem ao titular da debênture, o debenturista, um crédito certo contra a companhia. E certo por quê? Porque o valor que ele tem a receber está descrito na debênture lá no certificado de emissão. Ponto. Independente de ter lucro ou ter prejuízo a essa SA, eu tenho direito àquele valor que consta lá. E se não houver o pagamento, haverá a possibilidade do ajuizamento de uma execução. Aqui é um pouquinho diferente. Parte beneficiária. O português nos ajuda, está relacionado ao quê? A um benefício. A ideia é a seguinte, olha lá. Título que confere ao seu titular um direito eventual de crédito, diferente do direito certo de crédito que tínhamos lá nas debêntures. Aqui o direito ele é eventual de crédito. Por que ele é eventual? Porque ele é um direito que está condicionado ao resultado positivo, leia-se lucro anual. Quer dizer o seguinte: eu adquiro uma parte beneficiária sabendo que, se a companhia tiver lucro naquele ano, eu recebo uma parcela disso. Se a companhia não tiver lucro naquele ano, eu não recebo nada. Então há uma condicionante, tá? Isso é super importante você saber, essa diferença básica entre, claro, existem outras diferenças, mas a básica para a tua prova é isso. A parte beneficiária garante um direito de crédito eventual contra a companhia, condicionado ao lucro anual desta. Já a debênture garante um direito de crédito certo, independente se tiver lucro, se tiver prejuízo, pouco importa, o direito eu possuo, tá? E a segunda observação é essa aqui, ó. Somente companhia fechada. Somente companhia fechada, tá? E tem um macetinho que eu usei na faculdade e nunca mais esqueci. Fechada começa com F, parte beneficiária tem F ali, tá? Eu associei isso na época da faculdade, lá nos idos de 2005, quando eu aprendi isso daqui, e nunca mais esqueci, tá? Então, se eu fiquei esse tempo todo sem esquecer, acredito que para o teu exame de ordem, esse macetinho pode ajudar também. Então, só companhia fechada pode emitir parte beneficiária. Beleza? Ok? Quarto valor mobiliário. Então, ação é o primeiro, debênture o segundo, parte beneficiária terceiro, bônus de subscrição o quarto. O bônus de subscrição, ele é diferente de todos, porque não garante direito de crédito, olha lá. Não representa o direito de crédito aos seus titulares, mas sim o direito de preferência na subscrição de novas ações. Mas sim o direito de preferência na subscrição de novas ações. Isso me lembra, eu gosto de fazer analogias com o nosso dia a dia, com a nossa vida, né? Para ajudar a gente a lembrar. Eu me lembro quando eu estava na minha
início de juventude, ali 18, 19 anos, eu não namorava, né? Eu ainda não conhecia a Bruna, o amor da minha vida, nem imaginava que eu ia ter uma filha tão bonita como a Gabrielinha, e eu gostava de sair na balada como qualquer rapaz da minha idade gosta, ou a grande maioria gosta. E aí, né? Nessa época, a gente está sempre atrás de benefícios, né? Então, a internet ainda era algo menos acessível do que é hoje, não tinha um celular e tal, mas eu sempre estava ligado na rádio, na TV, eu ia para uma praia, opa, quais são as baladas que existem aqui, aí ia num posto de gasolina, ver, ó, qual é a balada de hoje, e sempre antenado para conseguir bônus. Como assim conseguir bônus, professor? Bom, na época a gente saía, não tinha carro, não tinha nada disso, pegava lá um ônibus, pegava lá quando dava um táxi, chegava próximo à balada e aí a gente pensava, ó, a gente quer tomar uma cervejinha lá, um drink, alguma coisa, só que é muito caro lá dentro. Lá a cerveja, sei lá, custa R$5 a latinha na época, né? Fora da balada, na frente, custava R$1,50. Então o que a gente fazia? A gente vai ficar aqui fora, vai tomar algumas cervejas aqui dentro e depois lá dentro a gente só toma água, que é o que a gente tem para comprar. Só que o grande problema era o seguinte, se a gente demorasse muito para entrar, na hora de entrar ia ter muita fila e a gente não ia conseguir entrar ou ia demorar muito para entrar. Então o que a gente lutava? Para conseguir bônus, os bônus que nos garantiam, digamos, uma furada de fila. O bônus que nos garantia uma entrada diferenciada no local. Nada ilícito. Eles forneciam esses bônus, uma quantidade de bônus, para algumas pessoas que solicitavam antecipadamente, ligavam na rádio, ligavam na própria casa noturna, compravam antecipadamente o ingresso, várias formas disso. Só que eu me lembro, a gente chegava nessa balada, tinha lá a fila de quem tinha o bônus e a fila de quem não tinha o bônus. Quem tinha o bônus, uma fila muito reduzida. Quem não tinha o bônus, fila bastante grande. Só que não quer dizer que eu não pagava para entrar. Eu pagava. Então eles diziam, você tem preferência para entrar, mas você não vai deixar de pagar. Você vai pagar exatamente a mesma coisa que quem está na outra fila vai pagar, só que sem necessidade de esperar toda aquela fila. O bônus de subscrição se assemelha a isso, porque o titular do bônus de subscrição, ele tem preferência para adquirir novas ações. Então surgiram novas ações, 100 novas ações. Tem 1.000 acionistas. Não tem como todo mundo comprar uma ação. Quem tem o bônus de subscrição terá preferência. Só que preferência que será exercida se houver o pagamento do preço de emissão. Então, a SA fala, tem aqui 1.000 ações, temos 1.500 acionistas. Quem for titular de um bônus de subscrição tem preferência para comprar as 1.000 ações. Aí eu chego, opa, eu tenho meu bônus aqui, me dá uma ação. Ela vai falar, te dou se você pagar por ela. Se você não pagar, você não pode dizer, mas eu tenho preferência. Você tem preferência para comprar, mas você precisa comprar, você precisa adquirir, você precisa pagar. Beleza? Então, um bônus de subscrição, digamos que é um fura-fila. Te põe num lugar privilegiado na fila da subscrição, da compra das novas ações. Mas se você não pagar o valor da ação, você não tem mais esse direito aí, tá? Ainda, os acionistas possuem preferência na subscrição da emissão dos bônus. Então vejam, o acionista atual tem preferência para comprar o bônus de subscrição. É natural. Eu tenho que dar preferência para quem já é acionista, tá? E segunda observação aqui, o bônus de subscrição, os bônus, melhor, serão nominativos, ou seja, deverão indicar os respectivos titulares, não podendo ser ao portador, diferentemente, né, do que você tinha nos antigos bônus. E aí eu brinco que por ser nominativo, se assemelha muito mais àquele fato de você poder colocar um nome na lista da balada e não pegar fila, tá? O nome que está lá é o meu, eu tenho preferência, eu não posso ceder para outra pessoa. Então eu tenho um bônus de subscrição dizendo que o Guilherme Correia tem preferência
para adquirir novas ações. Isso não quer dizer que o João da Silva pode pegar o meu bônus e ter essa preferência. Não, porque o bônus é nominativo. Sempre no direito empresarial, quando você ouvir a expressão, a palavrinha nominativo, está dizendo que indica quem é o beneficiário daquilo. Você tem um cheque nominativo, está dizendo quem tem direito de receber o valor do cheque. Você tem um bônus de subscrição nominativo, está dizendo quem é o dono dessa preferência para adquirir novas ações. Você tem lá uma ação nominativa, está dizendo quem é o titular daquela ação ali. Beleza? Tranquilo? Avança, avança. Tá legal? Tá pesado? Faz parte do negócio, tá? A SA é um tema pesado, mas acredito que você está conseguindo acompanhar. Vamos seguir lá para falar um pouquinho sobre constituição das sociedades anônimas, tá? O que é mais importante aqui é você entender que a gente está falando de uma sociedade estatutária ou institucional. E por que isso? Porque o ato constitutivo se chama estatuto e não contrato social. A gente viu essa sociedade simples formada por contrato social, portanto uma sociedade contratual. A gente viu sociedade limitada, também formada por um contrato social, portanto também uma sociedade contratual. A sociedade anônima é formada por um estatuto, portanto estatutária ou institucional. Beleza? Então essa é a primeira diferença básica. Numa sociedade simples ou limitada, você tem o ato constitutivo como sendo um contrato social. E por essa razão, ela é chamada melhor de contratual. Aqui não. O que a forma é um estatuto. E por isso ela é estatutária ou institucional. Beleza? Requisitos para a Constituição. Vamos lá. Subscrição de pelo menos por 2 pessoas de todas as ações em que se divide o capital social fixado no estatuto. Então eu tenho um estatuto fixando o capital social de R$100 mil com 100 mil ações. Nesse estatuto deve estar dizendo pelo menos o nome de 2 acionistas que sejam titulares dessas 100 mil ações. Notem, subscrição, eu não falei integralização, tá? Pelo menos 2. Poderia ter 10, poderia ter 20, sem problema nenhum. Mas pelo menos 2 desses acionistas têm que ter titularizado todo o capital social. Subscrito, dito que querem parcela daquele capital social. Tá? Segundo requisito, realização como entrada de 10% no mínimo do preço de emissão das ações subscritas em dinheiro. Observação, em alguns casos a lei exige percentual maior que esse. Quer dizer o seguinte, realização é efetivo pagamento, tá? A gente viu que esse pagamento das ações, ele pode ser feito com bens ou dinheiro, mas em regra, pelo menos 10% em dinheiro, em espécie, em quantia, não em bens, não em outros bens aqui, tá? E terceiro, depósito. No Banco do Brasil, isso é a lei antiga, tá, de 76, ou em outro do estabelecimento bancário autorizado pela Comissão de Valores Mobiliários, praticamente todos os bancos que a gente tem. Da parte do capital realizado em dinheiro. Então eu deposito isso num banco, tá? O prazo desse depósito será de 5 dias e será feito em favor da companhia que está sendo constituída, que somente poderá levantá-lo após a aquisição da personalidade jurídica que se dá com o registro dessa sociedade no registro competente. Ainda, em relação ao depósito, importante ressaltar que no caso de a companhia não for constituída no prazo de 6 meses após o depósito, esse será devolvido ao subscritor, ou seja, àquele que fez o depósito. Tá? Então a gente deposita no Banco do Brasil essa quantia em dinheiro, a gente viu que é pelo menos 10%. Tá? Depois disso a gente vai lá e constitui a sociedade no registro. Constituída a sociedade, a companhia pode pegar esse dinheiro para ela. Enquanto não constitui, fica no banco. Se em 6 meses não constituir, o banco vai ter que devolver esse valor para quem depositou, porque aí ficou um depósito lá sem nenhuma função, já que a companhia não foi constituída. Beleza? Vamos falar um pouquinho sobre agora os acionistas. Tá? Então vamos falar lá sobre o acionista. Quem é o acionista? Acionista é o detentor de uma parcela do capital social, a chamada ação. Tá? Então,
Na sociedade limitada, na sociedade simples, eu falo em cotista, aqui eu falo em acionista, porque ele é dono de uma parcela do capital social e essa parcela do capital social é representada por uma ação, tá? Os acionistas possuem os chamados direitos essenciais, que não podem ser retirados nem mesmo pelo estatuto. Então, todo acionista possui alguns direitos, que não podem ser retirados pelo estatuto. Quais são esses direitos? Vamos dar uma olhada aqui. Primeiro deles, participação nos lucros sociais. Participação nos lucros sociais é o primeiro direito inerente à condição de acionista. Olha o que eu trago aqui, ó. A divisão desse lucro é conhecida como dividendo. A lei prevê o recebimento de dividendos obrigatórios nos termos do que foi previsto no Estatuto Social. Caso o Estatuto tenha sido omisso, será a metade do lucro líquido, deduzidas as despesas destinadas às reservas que estão previstas no artigo 202. Então, sempre que tiver lucro, tá? Eu tenho que fazer a divisão, o rateio desse lucro, e essa divisão a gente chama de dividendo, tá? Não vai ratear todo o lucro, vai ratear aquilo que o Estatuto previu, tá? Se o Estatuto silenciou, pelo menos metade do lucro eu divido, abatidas as despesas que estão previstas em lei, tá? Então, professor, na verdade, quando eu recebo um valor, eu não estou recebendo lucro, eu estou recebendo o dividendo, né? Que é a divisão desse lucro entre os acionistas e nem é de todo o lucro que se divide, tá? O segundo direito, participação no acervo da companhia em caso de liquidação. Então, participação nos lucros, participação no acervo da companhia em caso de liquidação. O que é liquidação? Procedimento que ocorre após a dissolução. Acabou a sociedade, tem um patrimônio lá, preciso pagar as dívidas e o que sobrar eu vou dividir. Eu vou dividir entre os acionistas. É essa participação no acervo que a gente menciona aqui, tá? Em regra, após o pagamento de todos os credores, o ativo remanescente será partilhado entre os acionistas nas devidas proporções, tá? Quando ele fala em acervo, ele fala em quê? Patrimônio, em ativo da companhia. Por quê? Acabou a sociedade, eu pego o ativo, pago todo o passivo e sobrou. O que sobrou eu vou dividir entre os acionistas, porque aquela sociedade simplesmente não existe mais, tá? Terceira possibilidade, uma possibilidade que nem um direito, né? Que não precisaria nem estar em lei, né? É meio óbvio isso aqui, mas a lei traz. Fiscalização da gestão dos negócios sociais. Apesar de o Conselho Fiscal, que a gente vai ver o que é depois, ter como uma de suas principais funções essa fiscalização, não há impedimento para que os sócios também realizem a fiscalização. Tanto é assim que a Lei 6404, no artigo 105, autoriza a exibição por inteiro dos livros da companhia, quando requerida por acionistas com pelo menos 5% do capital social, que afirmem a prática, por parte de qualquer um dos órgãos da companhia, de atos que violem o Estatuto ou a lei. Então vejam, essa fiscalização é até incentivada, né? Eu sei que o Conselho Fiscal faz isso. A gente vai ver que o Conselho Fiscal, em algumas companhias, não tem funcionamento obrigatório, ok? Mas nada impede que os sócios façam essa fiscalização. Tanto é que deixa que eles solicitem a exibição dos livros contábeis, né, quando há aí essa suspeita de violação à lei ou ao estatuto, tá? Quarta, preferência para a subscrição de novas ações, novas partes beneficiárias, conversíveis em ações, debêntures conversíveis em ações e bônus de subscrição, tá? Essa preferência será exercida na proporção das ações que o acionista possui. Então, tudo aquilo que pode gerar ação no futuro, o atual acionista tem preferência. Então, ele tem preferência para comprar novas ações. Ele tem preferência para comprar partes beneficiárias que podem ser convertidas em ações. Ele tem preferência para comprar debêntures que também podem ser convertidas em ações. Então, tudo aquilo que está relacionado à aquisição de novas ações, o acionista tem preferência.
E, claro, a preferência para adquirir o bônus de subscrição que a gente viu. O bônus de subscrição é, na verdade, um fura-fila para comprar novas ações. Então, ele também tem preferência para adquirir esse fura-fila aí para aquisição de novas ações, tá? E, por fim, o último direito inerente e essencial a todo acionista é o direito de retirada, também chamado de direito de recesso. Cuidado com isso aqui, tá? É assegurado mediante o reembolso do valor de suas ações. Então, você adquiriu uma ação, nada impede que você saia da sociedade e receba o valor correspondente à sua ação. Não vai ser exatamente o que você pagou, apura-se o valor naquele momento e se paga. Notem o seguinte, eu não trouxe aqui a figura, ou o direito melhor, a voto. E não trouxe por quê? Porque o direito a voto não é essencial. O acionista preferencial, a gente já viu, o titular de ações preferenciais, eu já disse isso para você. Em regra, ele não possui direito a voto. Como ele não possui direito a voto em regra, eu não poderia trazer aqui como um dos direitos essenciais inerentes a todo acionista. Beleza? Para a gente fechar, dois últimos aspectos. O acionista controlador e o acordo de acionistas, e a gente mata esse bloco aqui também. Mata no peito e resolve qualquer questão sobre o tema que aparecer. Então vamos lá. Acionista controlador. É muito comum a gente ouvir isso daqui, tá? Pô, eu tenho acionistas que acabam comandando, controlando os negócios sociais. E por quê? Porque ele possui, ou eles possuem, porque quando eu penso em acionista controlador, não pense em uma pessoa só, pense em uma pessoa física ou jurídica, mas também num grupo de pessoas que votam juntos sempre no mesmo sentido e tem uma grande quantidade de ações a ponto de conseguir decidir os rumos daquela companhia, tá? Eu digo isso pelo seguinte, quando a gente ouve algumas grandes SAs, a gente ouve assim, ó, o cara é dono daquela SA. Não é dono daquela SA, tá? Porque aquela SA não tem somente ele como acionista. Mas é que ele tem uma quantidade tão grande de ações que a gente acaba dizendo que ele é o dono, porque ele controla tudo. É o que acontece, por exemplo, com agora, né? Preso, detido, o Eike Batista. Né? O Eike Batista, muito tempo atrás, aí, não tanto tempo atrás assim, mas por muito tempo, foi um grande empresário de sucesso, até a gente descobrir que se envolveu em algumas coisas, pelo menos em princípio, ilícitas e que estão sendo apuradas pela justiça. Tá? Ele era o grande acionista do grupo lá, eu não lembro qual era o grupo, mas tinha lá a OGX, tinha várias empresas que tinha lá sempre um X no final. Ele não era o dono das empresas, mas ele era o acionista majoritário, o controlador, aquele que tinha uma grande quantidade de ações e que por essa razão conseguia decidir tudo o que iria acontecer naquela sociedade ali. Então é muito comum a gente ver isso, tá? Então você pega, sei lá, algumas empresas muito grandes de alguns setores, setor de alimentício, olha, o grande acionista ou os grandes são a família tal e tal. Por quê? Eles votam junto e tem uma grande quantidade de ações que propicia decidir, né, os negócios, o rumo que aquela companhia deverá tomar. Então eu trago aqui um conceitinho. Ó, é a pessoa natural, sinônimo de pessoa física, ou jurídica, ou ainda o grupo de pessoas vinculadas por acordo de voto. Lembra que eu disse? Votam sempre juntos. Ou sob controle comum, que... O que é isso aqui, professor? Pessoas vinculadas sob controle comum. Imagine que eu tenha lá 10 acionistas, todos eles vinculados a uma outra pessoa jurídica. Ou seja, todos eles são controlados por uma mesma pessoa. Isso é o controle comum, tá? Que é titular de direitos de sócio que lhe assegurem de modo permanente, ou seja, ele sempre tem essa condição, a maioria dos votos nas deliberações da Assembleia Geral e o poder de eleger a maioria dos administradores da companhia, ou seja, eles mandam no negócio. E B, usa efetivamente seu poder para dirigir as atividades sociais e orientar o funcionamento dos órgãos da companhia. Cuidado, eu tenho que acumular esses dois requisitos, porque às vezes eu tenho a grande quantidade de votos, eu tenho a grande quantidade de ações, só que eu não me meto, eu não vou nas assembleias, eu não dou pitaco em nada, eu só tenho lá a ação para receber o meu dividendo, ok?
você não é o controlador. O controlador é o que tem essa grande quantidade e o que usa, de fato, esse poder. Eu sempre brinco, né? As mulheres, num relacionamento, num casamento, entre homem e mulher, é uma brincadeira, por favor, não vão me xingar, tá? Mas as mulheres, elas podem ser a controladora do casal, porque elas têm o poder de mandar, algumas não exercem efetivamente esse poder, ficam na delas, dão uma liberdade para o marido, mas se ela quiser mandar, realmente ela manda. Nós efetivamente vivemos em prol das mulheres, né? E somos mandados mesmo. Eu ainda em duplicidade, né? Tenho uma esposa e tenho uma filha que é bem pequenininha, mas quando crescer, com certeza vai mandar no pai. Já manda no pai, né? Porque com a carinha que ela faz para mim, ela consegue de mim o que quiser. Então, brincadeiras à parte, o acionista controlador é isso. Não adianta ele ter uma grande quantidade de ações se ele não usa esse poder que ele tem para, de fato, dirigir os negócios. Agora, ele tem a grande quantidade de ações e ele efetivamente usa esse poder para dirigir, para arrumar aquela companhia, para orientar os negócios, para dizer o que vai acontecer e o que não vai acontecer, essa pessoa, sem dúvida nenhuma, será o controlador. Beleza? E para fechar, o tal do acordo de acionistas, tá? Aquele acordo de voto que eu falei ali para você no caso anterior, no exemplo anterior, né? O grupo de pessoas que sempre vota igual em razão do acordo de voto, o acordo de voto é também um acordo de acionistas. O que é isso? Trata-se de contrato parasocial. Por quê? Formado fora do estatuto. E poderá ser oposto à companhia, ou seja, exigido o seu cumprimento, quando arquivado na sua sede. Tá? Então, tal acordo poderá versar sobre a compra e venda de ações, preferência para aquisição de ações, exercício do direito a voto, tá? É o mais importante, isso é muito usado, ou poder de controle. A eficácia do acordo perante terceiros somente ocorrerá depois de averbados nos livros de registro e nos certificados das ações, caso não tenham sido emitidos. Imagine que eu faça um acordo de acionista com alguns acionistas e digo o seguinte: vocês que são os maiores acionistas dessa companhia, tá? Fazem um acordo comigo, que sou também um dos maiores acionistas da companhia. Então são 4 os maiores acionistas. Nós 4 juntos temos 90% das ações. O nosso acordo entre os 4 é que é o seguinte: na hora de vender as ações de vocês, vocês não podem pôr em bolsa. Vocês precisam antes vender ou oferecer a um dos 4 acionistas. Fizemos esse acordo e depositamos na sede da companhia. Pronto. Ele é plenamente válido e vai ser oposto. Eu vou poder executar. Aí um desses acionistas põe em bolsa e vende as ações. Ou fala com a direção da companhia e revende essas ações sem comunicar aos demais. Qualquer um de nós 3 pode executar isso. Pode entrar com ação e fazer cumprir o que estava decidido ali. A mesma forma o voto. Professor, então os caras combinam voto? Combinam voto, não tem nenhum problema. Tá? No meio empresarial isso é super normal. Eles decidem que sempre vão votar juntos, tá? E é por essa razão que você tem acionista controlador, tá? Porque você tem pessoas que você sabe que sempre vão votar com você. E acabou, pronto. E sabe que vão votar sempre com você, por quê? Porque há esse acordo de acionistas aí, esse contrato parasocial que acaba vinculando todo mundo. E repito, tá? Essa vinculação ocorre dentro da própria companhia e os acionistas, se tiver arquivado na sede da companhia, e também pode atingir terceiros, desde que seja registrado. Então, um terceiro adquiriu uma ação de uma pessoa, sendo que tinha um acordo de acionista dizendo que essa ação não poderia ser vendida para fora, por exemplo. Tá? Esse terceiro pode ser prejudicado, ele pode perder mesmo essa ação, se esse acordo estava averbado lá, por exemplo, no livro lá de transferência dessas ações aí. Beleza? Encerramos aqui parte 2 dos nossos 4 encontros de Sociedade Anônima. Te encontro no parte 3 e parte 4. Um grande abraço, bons estudos e até mais.